Oi, gente! Nosso grupo ficou com o tema Balanceamento de Equações Químicas e os componentes são Bianca, eu, Lívia, Marisadora, Matheus e Monique. Balancear uma equação química significa acertar os coeficientes estequiométricos para que a quantidade de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados da equação, isto é, nos reagentes e nos produtos. Começando pelo método por tentativa. Para entender esse método, é necessário entender a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso quer dizer que nada é descartado. Então, os elementos originais, os reagentes, serão modificados e transformados em outros elementos, os produtos. Para entender esse método, é necessário conhecer alguns termos, como reagentes, primeiro membro da equação, produto, segundo membro da equação, coeficientes, número que vem antes do elemento e indica a quantidade de moléculas de uma substância, e índice, número que representa a quantidade de átomos do elemento. Para fazer o balanceamento, deve-se seguir essas regras. 1. Indicar os índices de cada elemento. 2. Atribuir os índices aos coeficientes. E 3. Repetir o passo 2 até que a substância esteja balanceada. No próximo slide, a gente vê o macete do macho. É engraçadinho, mas ajuda a gente a saber a ordem dos elementos a ser balanceados. M significa metal, A significa ametal, C significa carbono, H hidrogênio e O oxigênio. No próximo slide a gente tem uma equação, vamos balancear ela, é bem simples essa. É zinco reagindo com ácido clorídrico, resultando em cloreto de zinco e hidrogênio. Primeiro passo é indicar os índices de cada elemento. Então, vamos lá. Índice, quando não tem nenhum número, a gente subentende que é número 1. Então, vamos lá nos reagentes. Zinco, 1, hidrogênio, 1 e cloro, 1 também. Nos produtos, depois da seta. Zinco, 1, hidrogênio, 2 e cloro, 2. Segundo passo, atribuir os índices aos coeficientes. Então, aqui a gente coloca em prática a regrinha do macho. E vamos então procurar o metal, depois o ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, se tiver cada um desses. Primeiro é o zinco, né, que é o metal. E como há somente uma molécula de zinco, a substância cloreto de zinco terá somente uma molécula. Então, a gente coloca 1 para saber que está balanceado já. Aí, o terceiro passo é repetir o último passo até que a substância esteja balanceada. Então, o próximo é HCl, porque é um metal, né? E nos produtos, há 2 moléculas de cloro. Lá no segundo membro, a gente vê que tem 2 moléculas de cloro. E como na natureza nada se cria, do nada, né? A gente vai colocar aqui um coeficiente 2. Coeficiente, tá, gente? Tem que ter cuidado para não colocar índice. E 2 de hidrogênio. Nos produtos há 2 moléculas de hidrogênio, logo haverão 2 moléculas na substância HCl. Então, a gente vai para o hidrogênio, tem 2 moléculas, e ele já foi balanceado por consequência, quando a gente colocou o número 2 ali. É isso. No método algébrico, utilizamos equações matemáticas para auxiliar no processo de balanceamento das reações químicas. Para fazer o balanceamento, devemos atribuir coeficientes algébricos como A, B, C, D e por aí vai. Depois, encontrar as equações para cada elemento. Neste exemplo, há 2 átomos de nitrogênio nos produtos e reagentes, logo o valor de A é igual a B, já que o número de moléculas se manteve. O hidrogênio possui 4 átomos no reagente e 2 no produto, logo para ele fica 4A igual a 2C, simplificando fica 2A igual a C. No oxigênio tem 3 átomos em A e 1 em B e também 1 em C. Então a sua fórmula seria 3A igual B mais C. Tendo feito o sistema para responder os coeficientes algébricos,
basta dar um valor arbitrário para um dos coeficientes. Neste caso, irei atribuir o valor 1 para a variável a e calcular o restante dos coeficientes. Como já vimos que o valor de B é igual a, logo 1NH4NO3 é igual a 1N2O mais CH2O. E o valor de C é 3A igual a B mais C. E substituindo os valores, fica 3 vezes 1 é igual a 1 mais C, que fica 3 menos 1 é igual a C, que é 2 igual a C. O valor de A é 1, o valor de B é 1 e o valor de C é 2. E depois que você termina, é só atribuir os valores na equação. NOx, ou número de oxidação, é a carga que o átomo recebe quando a ligação se rompe, podendo ser uma carga real de compostos iônicos ou uma carga aparente de compostos covalentes. Na equação, o NOx positivo perderá elétrons e o NOx negativo receberá. Seguem as seguintes regras. Substâncias simples e átomos isolados, como por exemplo O2, têm NOx zero. As famílias periódicas 1A e 2A têm respectivamente valores 1 e 2 de NOx. O hidrogênio tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2, as famílias 5A, 6A e 7A têm como valores, respectivamente, menos 3, menos 2 e menos 1. O alumínio tem NOx mais 3, o zinco tem NOx mais 2 e o ouro tem NOx mais 1. Lembrando que o NOx só é fixo nas extremidades, então é uma substância, por exemplo, H2O, o oxigênio vai ter um NOx fixo, mas o hidrogênio não. Em ligações covalentes podem haver interferência na eletronegatividade. Os sinais de mais e menos do NOx são muito importantes, porque é a partir deles que você consegue zerar o NOx da substância. No exemplo ao lado, o hidrogênio tem 1 de NOx nas duas moléculas, logo ele terá 2 de NOx na substância como um todo. O mesmo ocorre com o oxigênio, que possui 8 de NOx, 4 moléculas possuindo menos 2 de NOx em cada, restando somente descobrir o NOx do enxofre. Para este se faz a equação 2 mais x menos 8 igual a zero, porque 0 tem que ser o número final da equação. Isolando o x e sobrando 8 e 2, descobre-se que o valor do NOx do enxofre é 6. Oi, gente, meu nome é Marisadora e eu vou estar falando sobre as reações redox. Reações redox, ou chamada também de reações de oxirredução, é a reação com transferência de elétrons de um reagente para outro, ou reações que ocorrem quando os elétrons são transferidos do átomo oxidado para o átomo reduzido. Podemos dizer também que em uma reação a substância que perde elétrons e sofre oxidação é designada agente redutor, enquanto a substância que ganha elétrons e sofre redução é designada agente oxidante. Então, para entendermos com mais clareza essa definição, precisamos ter alguns conceitos em mente. Define-se por oxidação a perda de elétrons ou o aumento de NOx e a redução como ganho de elétrons ou diminuição de NOx. Assim, podemos dizer que temos dois tipos de agentes nessa reação: agente oxidante, substância que sofre a redução ou substância que ganha elétrons; agente redutor, substância que sofre a oxidação ou substância que perde elétrons. Algumas regras para realizar o balanceamento: atribuir o NOx a todos os átomos, determinar a variação do NOx ou multiplicar a variação do NOx pelo menor valor de atomicidade, inverter os valores do NOx, finalizar com balanceamento por tentativa. Aqui nós temos um exemplo. Sulfeto de cobre mais ácido nítrico é igual a sulfeto de cobre, nitrato mais óxido nítrico mais H2O, que seria no caso a água, né? Aí temos aqui sulfeto de cobre tem NOx zero antes da reação e H-1,0 menos 6 e N menos 5. E depois da reação, a molécula de cobre possui 2 NOx. Ao se unir com nitrato, estes com mais 5 e menos 2 NOx em cada molécula, o óxido nítrico
possui mais 2 e menos 2, respectivamente, e H2O possui mais 1 e menos 2 em cada molécula. Assim, o cobre se torna um agente oxidante e o nitrogênio se torna um agente redutor. Ao inverter o NOx do cobre se torna o coeficiente de ácido nítrico e o NOx deste, após definir a variação e se tornar o coeficiente de sulfeto de cobre, resultando em sulfeto de cobre mais ácido nítrico é igual a 3 sulfeto de cobre mais 2 óxido nítrico mais H2O, que no caso é água. Questão 1. Considerando-se a equação química não balanceada Mg mais HCl igual MgCl2 mais H2 e admitindo-se no balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será, respectivamente, a letra C, pois em 6 moléculas de MgCl2 teríamos 6 moléculas de magnésio e 12 moléculas de cloro, o que daria 6 e 12 de coeficiente para os reagentes. Questão 2. Balanceie a equação H2 mais O2 igual a H2O em H2. A igual C, pois a quantidade de moléculas não sofreu alteração. Em O2, 2B igual C, pois C possui apenas uma molécula de oxigênio e B possui duas. Dando o valor de 2 para A, temos a equação 2H2 mais 1O2 igual a 2H2O. Questão 3. Equilibre N2 mais H2 igual a NH3 através da oxirredução, indicando os agentes NOx. N2 menos 0, N2 menos 0, NH3 menos 3, mais 1. Agente redutor N2, agente oxidante H2. N2, delta igual VE, XI. Menos 3 vezes 2 igual a menos 6, ou 3 por cada molécula. H2, delta igual VE, XI. 1 vezes 2 igual a 2 ou 1 por cada molécula. Depois de calcular a variação do NOx, deve-se inverter eles, ou seja, atribuir o NOx de um a outro e calcular o coeficiente dos produtos, sendo a resposta final N2 mais 3H2 igual a 2NH3.